E aí, Corolho? Bom, como vocês devem ter visto na descrição do vídeo, eu tô aqui pela 300ª vez gravando essa porra desse vídeo pra ensinar vocês a fazer gutural, drive e os caralho. E eu vou dando um aviso prévio de que esse vídeo não é voltado para post hardcore. Eu tô ensinando vídeo específico para fazer gutural de deathcore, de brutal death e qualquer coisa do tipo. Eu não manjo muito de post, não gosto e, enfim, eu não sei ensinar a fazer vocal de post. Bom, indo logo pro ponto, porque senão vou demorar muito até terminar de gravar essa porra. Tá. Como sair do zero? A dúvida de todo mundo. Bom, sair do zero não é tão difícil quanto as pessoas pensam. Elas só têm um problema que é o medo, porque elas provavelmente já devem ter procurado outros vídeos que as pessoas ficam dizendo: ah, se você fizer errado é porque a sua garganta vai doer. Se a sua garganta doer é porque você está fazendo errado. Se continuar fazendo errado, você vai ficar mudo, você vai rasgar suas pregas vocais e... Não é isso. Primeiramente, é muita estupidez falar isso, porque a nossa prega vocal não foi feita para isso, né? Então, fora ela não ter sido feita para berrar e você não tá acostumado a fazer esse tipo de vocal, quando você começar no caso a fazer, independente de você estiver fazendo errado ou certo, vai doer de um jeito ou outro, cara. Não tem escapatória. No início dói mesmo, não é que doa, mas você vai ficar com aquela sensação de garganta raspada, de que você tá meio sem voz, um azedinho na garganta, é gostoso até. Mas sim. Bom, começando no caso com aquecimento. Obviamente, água. A temperatura ambiente, de preferência. Bom, como vocês já devem ter visto em outros vídeos, então eles têm muito a falar sobre o diafragma, porque fazer gutural, boa parte é trabalhar a passagem do ar. Então isso não é indispensável, é indispensável no caso. Tá, o diafragma, como vocês já devem saber, aqui. Esse músculo é o que você vai usar para fazer a passagem de ar sair com potência. Bom, você não tem que, no caso, tensionar como se você estivesse malhando ou coisa do tipo. Não vai tentar, sei lá, tensionar o seu diafragma, que vai você caga quando você está fazendo gutural sem querer. Não faça isso. Por exemplo, quando você vai fazer um gutural, você não tem que, no caso, contrair assim, no caso, não tem que contrair desse jeito, você tem que só deixar tenso, no caso. Quando você contrai, isso fica duro. Não tem que ficar assim, você tem que só deixar tenso, no caso. Só deixar tenso a parte do seu músculo, do diafragma. É importante que você não force. Bom, isso é basicamente a parte da passagem do ar, porque, por exemplo, com seu diafragma tenso, você vai fazer o ar sair assim, ó. Enfim, o raspado da garganta. O segundo passo, que é para fazer gutural. Bom, pelo menos isso eu vejo que os vídeos brasileiros explicam certo, que é aquele exercício, você tem que ficar fazendo aquele som ridículo para treinar o raspado da sua garganta. Esse som idiota, mas realmente ajuda. Depois de um tempo, quando você fizer, você já vai perceber que a sua garganta vai estar treinada para esse tipo de vibração. No caso, a minha, por exemplo, ela já tem, depois de uns 3 anos, ela acostumou muito. No caso, só de eu falar já sai mais ou menos assim. E quando você for fazer gutural, ela vai sair tipo bem raspada, só trabalhar a passagem de ar e a raspada da garganta. Olha,
Por exemplo, basicamente. Mas eu percebo que as pessoas têm mais calo em fazer drive. Elas querem muito fazer drive, é o que eu percebo nisso. E bom, drive é aquele papo, você não vai conseguir fazer sem doer sua garganta, mais do que gutural. Dói mais, você tem que forçar mais, porque sua garganta vai vibrar bem mais rápido. No caso, as suas pregas vocais. Então, para fazer drive, você basicamente tem que saber trabalhar muito o seu diafragma, porque normalmente os drives têm que sair com muita potência, porque eles saem altos, tipo, bem altos mesmo, a maioria deles. Então você tem que saber trabalhar a potência do ataque, no caso, do seu diafragma. Um exercício que eu sempre indico para quem quer aprender drive é ficar repetindo o mesmo som. Não tente começar com uma frase com drive, porque você não vai conseguir. É impossível você conseguir fazer drive com uma frase logo de cara, a não ser que a sua garganta vai doer pra caralho. Mas enfim, sempre comece treinando com um som. Por exemplo, treinando sons assim, você vai progredindo. Por exemplo, pra quem conhece o Lorna Shore, deve conhecer Create. E os drives dele, cara, eu tomo muito como exemplo os drives do Tom Barber, do Lorna Shore, porque eu acho que ele é um vocalista bem, como é que eu posso explicar, completo, e tem bons graves e ótimos agudos. Por exemplo, esse drive que ele faz no início de Create. Basicamente isso. Se você ficar treinando esse tom que eu ensinei, você vai chegar, no caso, rápido no tom dele. Enfim, perdoe o inglês porque eu não sei a porra da letra da música. Mas enfim, basicamente essas as técnicas para fazer drive. E uma coisa também muito importante é que você não esqueça de treinar muito o raspado da garganta antes de começar a treinar valendo os seus drives ou guturais, ou seja lá o que for. E também tente trabalhar a força de ataque no diafragma. Se você contrair o seu diafragma na hora que você for soltar o ar, ele sai com muito mais intensidade. Por exemplo, esse exercício que eu falo, você contrai o diafragma na hora que você vai fazer o drive. No caso, já sai com bem mais potência. Mas sim, partindo para os growls. Bom, growls depende muito do growl, porque, como vocês sabem, tem bem mais de um tipo de growl. A técnica que você usa para fazer os growls é a mesma que você usa para fazer gutural, é a mesma que você usa para fazer pig exalado, é a mesma que você usa para fazer pig squeal, gutural, deep growl, growls, frog croaking para quem gosta de slam, ou porn grindcore, caralho, com grande nome grande lá, enfim. É basicamente você fazer isso. O raspado da garganta, trabalhar a passagem de ar, só que o segredo é a boca. Essa parte aqui, você trabalha muito a boca para fazer gutural e growl. Mas sim, você percebeu que quando eu faço drive eu abro a boca, eu trabalho a abertura. Quanto mais você abrir, mais no caso agudo. Por exemplo, mais agudo, mais aberto.
growl mais fechado, mais grave. Mas sim, tipos de growl. Growl normal. Deep growl. Pig squeal. Enfim. Bom, o growl normal, como eu disse, é só você trabalhar a boca e o raspado da garganta junto com a passagem de ar, e vai dar o growl. Deep growls. Aí que entra as minhas inspirações, porque uma coisa muito importante para você chegar no seu gutural é você ter as suas inspirações e tentar puxar o estilo que você gosta de falar, assim, que você se sente confortável, que você curtir. Por exemplo, a minha banda favorita é o Whitechapel. Eu já fui até no show dos caras e o caralho todo. E uma coisa que eu percebi é que eu comecei a imitar o vocal do Phil depois de um tempo, mas eu percebi que estava começando a ficar muito plagiado e eu tentei puxar inspiração de outros vocais que eu gosto. Por exemplo, as minhas principais inspirações são Phil Bozeman, obviamente, Dan Watson do Infant Annihilator, Tom Barber, Lorna Shore, Scott Lewis, Carnifex e dentre outros, mas essas são as principais. E claro, Ingested. Enfim, deep growls são basicamente assim. Sua língua vai ter que fazer uma curva, uma concha. Por exemplo, você vai fazer um growl normal, só que você vai fazer uma concha com a sua língua, assim, ó. Mas sim, uma concha com a sua língua. E você vai encostar essa parte aqui no céu da sua boca. E vai fazer um growl normal. E sair com aquele efeito cavernoso, por exemplo. Sai bem mais profundo, você consegue chegar a tons mais graves, por exemplo. Enfim, sai bem mais grave. É o tipo de growl que eu gosto muito de fazer. É uma coisa que é fácil de treinar. É uma coisa que eu treino muito porque não faz tanto barulho assim, não sai tão alto, não sai tão estranho. Então você pode ficar treinando tipo o tempo todo. Se você estiver no seu quarto, você fica tipo... Enfim, é uma coisa bem fácil de treinar, que é até divertida, pra falar a verdade. Mas enfim. Pig squeals. Bom, é a mesma técnica usada pro deep growl, mas é como se você fosse fazer um growl normal, só que não com a língua em formato de concha. Você tem que fazer a língua contraída, tipo uma língua assim mais contraída, tipo assim. Você vai encostar sua língua contraída no céu da sua boca, assim. Você vai trabalhar no caso, por exemplo, um exercício para você aprender a fazer pig squeal, ou você sussurrar o pig squeal, por exemplo. E quando você for fazer, no caso, você só fazer esse som com a língua encostada do jeito que eu falei no céu da sua boca e mandar um growl. Eis o pig squeal. E também tem como fazer com concha, mas é mais complicado pra mim, no caso. Por exemplo, não tem o mesmo tom agudo. Enfim, é basicamente isso. Por exemplo,